Então, vamos dar início ao nosso fórum. A primeira palestra é Atividades da Câmara Técnica de Morte Encefálica e Pré-Requisitos da Resolução 2173, de 2017. Palestrante é o nosso coordenador, Dr. Ideraldo Luiz Souza Cabeça. Dr. Ideraldo Luiz Cabeça é graduado pela Faculdade de Medicina do Estado do Pará, é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, mestre em Neurologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é coordenador da Câmara Técnica de Neurologia e Neurocirurgia do Conselho Federal de Medicina, também coordena essa Câmara de Morte Encefálica, coordenador do Serviço de Neurologia do Hospital Ofir Loyola e da Residência Médica de Neurologia do mesmo hospital, professor do curso de Medicina no Centro Universitário do Pará. Doutor Ideraldo, por favor, o senhor está com a palavra. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado à participação de todos. A intenção dessa fala é justamente mostrar do trabalho realizado pela Câmara Técnica e também já introduzir discussões dentro desse cenário aqui de hoje. O Conselho Federal de Medicina ele está envolvido com a discussão de morte cefálica, na realidade, desde 1991. Uma preocupação do Conselho Federal de Medicina, não havia uma legislação específica, e já chama a atenção da necessidade de se discutir morte cefálica e estabelece os primeiros parâmetros sobre o diagnóstico de morte cefálica e o cuidado que o médico deve ter na hora de informar a família desse paciente. Com a lei, 6 anos depois, 9434 de 97, e que traz o Conselho Federal no seu artigo 3º, chamando a atenção de que cabia ao Conselho Federal de Medicina definir os critérios clínicos e tecnológicos para a determinação de morte cefálica. Surge, então, a resolução CFM 1480, de 97, utilizada durante 20 anos, com parâmetros sedimentados, mais de 100 mil diagnósticos utilizando o parâmetro da 1480, que tinha princípios sólidos: irreversibilidade do estado de coma, ausência de reflexo do tronco cerebral e ausência de atividade cortical. Em 18 de outubro de 2017, o presidente Temer, com a presença do Conselho Federal de Medicina, assina o decreto 9175, que regulamenta a lei 9434, de 4 de fevereiro de 97. Estabelece, então, o Sistema Nacional de Transplante e queria chamar a atenção de 3 artigos. O artigo 17, o artigo 18 e o artigo 19. Chama a atenção para o artigo 18, onde os hospitais deverão notificar a morte cefálica de forma obrigatória, e breve. Especificamente no artigo 17, cabe ao Conselho Federal de Medicina o diagnóstico de morte cefálica confirmado através de critérios neurológicos definidos em resolução do Conselho Federal de Medicina. E, nesse mesmo artigo, no parágrafo 3º, os médicos participantes do processo ele deverá ser especificamente capacitado. É um termo novo que surge, cabendo ao Conselho Federal de Medicina essa definição. Surgindo, então, em dezembro de 2017, a resolução do Conselho Federal 2173/2017, que iremos falar por inúmeras vezes. Foi divulgado na imprensa, de forma nacional, e algo que nós vamos chamar a atenção durante esse fórum, que é justamente relacionado ao artigo 1º. Os procedimentos para determinação de morte cefálica devem ser dados em todos os pacientes que apresentem coma não perceptivo, ausência de reatividade supraespinhal, apneia persistente, que atendam a todos os seguintes pré-requisitos. Então, nós vamos falar frequentemente sobre pré-requisitos, chamando a atenção desse aspecto. Então, eu vou ter que ter presença de lesão encefálica de causa definida, irreversível e capaz de causar a morte cefálica, ausência de fatores tratáveis, tratamento e observação hospitalar pelo menos por 6 horas e obrigatoriedade de aferir a temperatura corporal, ter uma pressão adequada e
dependendo da faixa etária, a pressão sistólica e a PAN específica com a faixa etária. Algumas coisas eu não vou repetir aqui, porque nós já estamos há 1 ano e meio da resolução. Estou fazendo de uma forma breve, já que nós já estamos utilizando esta norma. O que se sustenta? Né? Se sustenta pelo conhecimento da causa, pela exclusão de causas reversíveis, pela confirmação neuromuscular e ausência de reflexo de tronco. Nessa resolução, nós temos uma preocupação com a simulação de morte cefálica e várias vezes durante a resolução nós chamamos a atenção sobre esse aspecto e precisamos afastar esses aspectos. Chamamos a atenção também sobre as drogas depressoras, sobre a meia-vida das drogas e a necessidade do médico habituar-se a acompanhar essa meia-vida. Especificamente sobre a condição neuromuscular, precisamos excluir lesões medulares, afastar doenças que alteram a junção mioneural, polineuropatia grave. E o exame neurológico específico na avaliação do tronco, que sustenta a norma como um todo ao longo dos anos. E, por último, o teste de apneia. Chama atenção para o parágrafo 2º do artigo 3º, onde a resolução define o que é um médico especificamente capacitado, aquele médico com no mínimo 1 ano de experiência no atendimento de pacientes em estado de coma, que tenham acompanhado, realizado pelo menos 10 de determinação, ou tenha realizado o curso de capacitação e, mais uma vez, o curso de capacitação também será frequentemente comentado aqui. No seu parágrafo 3º, nós temos que o médico, especificamente capacitado, deverá ser especialista, pelo menos um dos médicos, na área de medicina intensiva pediátrica, neurologia, neuropediatria, neurocirurgia ou medicina de emergência. E com isso foi uma modificação da resolução 1480. Uma novidade também foi a presença na presença de alterações morfológicas, que antes não era possível na avaliação da 1480, com a resolução 2173 existe essa possibilidade, respeitando as normas estabelecidas no artigo 6º da resolução. Parâmetro de avaliação, dependendo da faixa de idade, ele também foi modificado. E chegamos, então, ao termo de declaração, com a identificação, a causa do coma, os pré-requisitos, isso chama bem a atenção que precisa ser estabelecidos, são elencados, lembrando ao médico examinador capacitado esse checklist. E com os parâmetros de pressão, temperatura, mais uma vez o exame neurológico é lembrado e uma observação do lado direito, do lado esquerdo, respeitando a avaliação dos reflexos de tronco encefálico, o teste de apneia, exame complementar, e aí chegamos à capacitação, que foi um enorme avanço. Muita discussão dentro da Câmara Técnica, dentro da discussão também na plenária do Conselho Federal de Medicina, chegamos a um bom termo e temos uma avaliação positiva em relação à capacitação, onde nós temos um período de atividade teórica, vários assuntos são abordados, realmente a gente sabe que é cansativo, mas é necessário e a gente tem avaliado de forma positiva os cursos de capacitação. Você avalia tanto teoricamente quanto na prática, com discussões, às vezes com implementação de outras tecnologias de avaliação, e tem favorecido no Brasil todo essa discussão. Isso aqui é mostrando que vários itens não eram contemplados pela 1480 e que, na nova resolução, vários itens vêm complementando a boa resolução que era a 1480. Chegamos, então, ao primeiro fórum, em março de 2018, mais de 190 pessoas aqui presentes, centenas acompanhando pelo site do Conselho Federal. Foi muito bom, e algumas modificações até nós realizamos baseado nas discussões. Por isso que é muito importante
E o Conselho Federal está atento a isso, a interpretação da norma, para que todos entendam da mesma forma. Nós divulgamos a resolução em vários fóruns do Conselho Federal de Medicina. Aqui eu cito como exemplo o Congresso Brasileiro de Direito Médico, mas em encontros nacionais nós também divulgamos a resolução, em encontros regionais nós divulgamos a resolução para que todo o país pudesse discutir a norma e interpretação da norma. Algo fundamental que eu chamo a atenção é a atividade de capacitação. Então, tenho aqui um exemplo em Botucatu, Piauí, São Paulo, capital, Paraná, Pará, Itabuna, na Bahia, e esse eu acho que foi o maior, foi no Acre, com o maior número de participação, e aqui eu tenho à frente o Dr. Joel, aí horas de voo, ida, volta, mas muito, muito agradecidos. Fizemos uma reunião teórica inicialmente, lógico que, como éramos nós dois, só 16 puderam ser aplicados na parte prática, mas nós tínhamos seguramente mais 100 pessoas, né, doutor Joel? Então, foi muito bom. Então, a parte teórica, a gente, já que havia interesse da comunidade médica, nós participamos a todos, e a parte prática, única e exclusivamente aos 16, já que nós éramos 2, e vamos ter que voltar num número maior para capacitar os demais. Então, foi muito positivo a capacitação. Com a resolução implementada, o Conselho Federal começou a receber algumas demandas que nós respondemos em formas de posicionamentos e pareceres. Eu cito aqui o parecer Conselho Federal 7 de 2019, que fala sobre a participação do médico das organizações de procura de órgãos, né, no diagnóstico de morte cefálica, que a gente estabelece uma norma sobre as alterações morfológicas dos pacientes, sobre a parada cardiorrespiratória e o diagnóstico de morte. Tem um outro relacionado ao médico residente, o parecer 11 de 2017. Temos o parecer 3 de 2019, doador de órgãos desconhecido, então nós estabelecemos a norma. E também sobre a temperatura do diagnóstico de morte cefálica, foi quando nós demos o parecer sobre a temperatura axilar e como avaliar esta norma. Um outro parecer, o 4 de 2019, lesão encefálica causadora do coma. Então, são vários pareceres e posicionamentos que surgiram a partir de perguntas específicas ao Conselho Federal de Medicina. Eu trago esse paper antigo, publicado na revista Terapia Intensiva, 2006, salvo engano, dos médicos na Bahia, que perguntaram qual a dificuldade, né, do diagnóstico de morte cefálica. Limitações institucionais, 49,6%, baixo conhecimento técnico-científico, 40%, aspectos religiosos, 18,3%, aspectos éticos e morais, 17,4%, aspectos legais, 17,4%. Vários dessas dificuldades nós tentamos trazer para hoje. No segundo fórum, a gente resolveu fazer uma atividade dinâmica. Então, os senhores receberam aí um painel de votação. Nós vamos ter um painel de votação justamente para termos uma ideia em relação à interpretação da norma e de assuntos, alguns mais tranquilos, outros mais difíceis na interpretação, mas que favoreça essa interação do Conselho Federal de Medicina, especificamente da Câmara Técnica, e os membros da plateia aqui presentes. Nós vamos tratar sobre pré-requisito, e a partir daí a gente coloca uma dinâmica para a plateia, e a seguir a gente tem a parte teórica. Então, o caso clínico não vai ser uma forma de que vamos discutir em cima do caso clínico. Alguma pergunta específica, guardemos para o momento que a gente chamou de debate. Tá? Então, vai ser apresentado, é dado percentual, 10 segundos, né, para a votação, e a seguir o próximo
apresentará um outro caso clínico. A gente vai falar um pouquinho sobre aspectos importantes, como o paciente com DPLC e outras situações no teste de apneia, o teste de apneia especificamente na criança, médico especificamente capacitado. E aqui vamos receber colegas da MIB e da Academia Brasileira de Neurologia para mostrar a experiência deles sobre essa capacitação, o manejo no paciente com encefalopatia hipóxica isquêmica e a monitorização desse paciente, a atuação do médico residente, como facilitar, favorecer que esse médico residente saia com essa capacitação, informação à família, exame complementar e debate, e com a presença, inclusive, da Sociedade de Pediatria, a ABN, Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, Associação Brasileira de Medicina de Emergência, a MIB, Colégio Brasileiro de Radiologia. E aqui, meu muito obrigado às sociedades e colégios. Nós iremos trazer hoje uma cartilha pronta para aspectos específicos, mas de fácil uso, para termos no bolso, né? Só que a gente resolveu fazer diferente. A gente resolveu trazer um e-mail, a gente aguarda respostas, a gente crê, né? Cremos que todos os questionamentos foram contemplados, mas sempre tem um importante questionamento que a gente não imagina e que venha a ser respondido pelo Conselho Federal de Medicina. É uma cartilha de bolso. Então, a gente espera aí durante 30 dias, mortecefálica@portalmedico.org.br, questionamentos específicos que possamos contemplar nessa cartilha a ser publicada posteriormente. Tá? Achamos que isso é democrático e favorecerá o maior número do que apenas entre nós da Câmara Técnica. Eu não poderia deixar de encerrar agradecendo as câmaras técnicas que nos auxiliaram muito na construção da resolução, Câmara Técnica de Neurologia e Neurocirurgia, Câmara Técnica de Morte Cefálica, onde nós temos a presença de intensivistas, neurologistas, pneumo, pediatras, um fisiologista, que é o padre Aníbal, um intensivista pediátrico, e minha homenagem aqui ao professor Getúlio Daré Rabelo, que foi o norteador aí do meu início de treinamento na neurologia e que me estimulou em muito para os pacientes em estado de coma. E ao próprio Conselho Federal de Medicina, que melhorou a norma e que entendeu que esse era o momento dessa melhora da norma. Meu muito obrigado a todos. Farei entrega aqui, então, do diploma do certificado para o doutor Lideraldo e vou retornar os trabalhos a ele mesmo, para que ele possa conduzir a próxima sessão.